Em uma manobra polêmica e que deve ser contestada na Justiça, a Câmara aprovou o novo Código Eleitoral, com a quarentena para juízes, militares e também policiais. Sobre esse tema, a gente conversa agora com o deputado federal Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, Thiago, graças a Deus. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que estão nos assistindo na Jovem Pan. Deputado, é uma quarentena de 4 anos, isso só valeria para 2026, mas eu pergunto, o senhor acha que já é fato consumado ou isso pode ser revertido e, como nós citamos aqui, até mesmo na Justiça? Bom, Thiago, eu acho que há uma grande possibilidade realmente de judicialização, porque, na nossa visão, nós fizemos questões de ordem nesse sentido, fizemos manifestações também no Colégio de Líderes e até falamos diretamente com o presidente da Câmara da nossa discordância do método que foi utilizado para rever uma decisão que a própria Câmara havia tomado na semana passada. O PSL, nós apresentamos 3 destaques supressivos e conseguimos vitória nos 3, retirando do Código Eleitoral, que está sendo proposto, ser criado uma nova versão do Código Eleitoral, as quarentenas aí para juízes, promotores, policiais e militares. Então, nós vencemos na semana passada. Essa semana, então, foi feita uma manobra, uma emenda aglutinativa, mas que precisa ter suporte textual, ou pelo menos em ideias, em emendas previamente apresentadas. E, na nossa visão, está muito claro que não tinha suporte. Então, na verdade, foi um grande acordo que não se mostrou tão unânime assim na casa, porque eles conseguiram superar apenas por 16 votos. Eles precisavam de 257 e tiveram 273. Era muito provável que, se nós estendêssemos talvez um pouco mais a votação, se houvesse uma pressão maior, ou se as pessoas talvez se mobilizassem em torno desse tema, que no fundo tem a ver com direitos políticos, de categorias que se expõem no dia a dia, às vezes com as suas próprias vidas, e que serão tolhidas de participar do processo político em função dessa votação. Mas eu tenho a esperança, primeiro, de que certamente haverá ações na Justiça nesse sentido para impedir que venha a entrar em vigor efetivamente. Depois, ainda há uma esperança de que o Senado não aprove ou não aprove a tempo de vigorar para as eleições, para as próximas eleições, ou retire essa quarentena do texto. E também temos a expectativa muito grande que, caso aprovado pelo Parlamento, o presidente Bolsonaro vai, sim, vetar. E quando retornar para a Câmara e para o Senado, nós vamos lutar muito para manter o veto, porque achamos que é justo com a sociedade brasileira e é injusto justamente com essas profissões que são importantíssimas para nós. Deputado, na sequência, a pergunta é de José Carlos Bernardi. Bom dia, deputado. Prazer tê-lo novamente conosco aqui no Jornal da Manhã. Eu queria saber do senhor, deputado, o que realmente motivou a colocação deste artigo aí que torna alguns brasileiros menos brasileiros do que outros. O senhor, por exemplo, é policial militar e os seus colegas terão dificuldade de concorrer. O que realmente motivou? É medo da sua categoria, dos magistrados e dos promotores de justiça serem eleitos e eles perderem a tetinha? Seria esse o medo? Ou o que realmente motivou essa seletividade? Bom, Bernardo, eu na verdade, a minha origem é o Exército Brasileiro, Eu fiquei 21 anos no Exército e antes de me candidatar, eu fiz o concurso para a Câmara dos Deputados. Então, assim, eu saí do Exército antes de entrar para a política, até para não haver qualquer mistura em relação o cara está utilizando a função para se projetar para, na sequência, ser eleito. Mas aqueles que votaram a favor da quarentena alegam que estão fazendo isso para coibir ações daqueles, por exemplo, aqueles juízes e promotores que, na visão deles, adotam posturas que seriam midiáticas de propósito para ganhar protagonismo político. Quando a gente sabe que isso é uma possibilidade, pode acontecer, mas é um número muito pequeno, ínfimo. Hoje, por exemplo, na Câmara dos Deputados, nós não temos nenhum ex-juiz. Deputado Vitor Hugo, estamos conversando aqui, falando sobre o Código Eleitoral. Voltou a conexão. Deputado, pode continuar, por favor. Temos um membro do Ministério Público, que é o deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, que entrou na carreira antes da Constituição de 88 e, por isso, tem direito de permanecer na carreira. Então, assim, eu acho que essa justificativa, ela
não é suficiente para nós para afastar esse público, né, de modo especial juízes, promotores, militares e policiais, da vida política nacional, né, da tomada das decisões mais graves para a nossa República. Ao contrário, nós vamos privar uma parte especial da população, muitos até com grande conhecimento jurídico ou com grande conhecimento de problemas sérios do país, como a segurança pública, de participar dos debates dos grandes problemas. Então, a gente fica realmente muito preocupado. A oposição, talvez, queira fazer isso para diminuir a base do presidente Bolsonaro, porque sabe que policiais, militares, né, são, em grande parte, muito ligados ao presidente e estariam no Congresso Nacional na próxima legislatura. Zé Maria. Pois não, olha, prazer estar com o senhor aqui, deputado Vitor Hugo. É uma revotação se existisse esse termo no regimento interno da Câmara. O deputado Vitor Hugo foi o 01 da AMAR, Academia Militar de Agulhas Negras, né? Passou em primeiro lugar no concurso disputadíssimo de uma só vaga no Congresso Nacional e depois entrou para a política. Mas, deputado, não se trata apenas desse assunto. Existem outros nesse Código Eleitoral. O senhor acha que ele passa tranquilamente pelo Senado? Porque o presidente disse, nos pingos nos is, de que vai vetar se houver a conclusão no Congresso Nacional. Mas os outros assuntos do Código também preocupam, né? O senhor acha que passa tranquilamente esse Código no Senado Federal? Zé Maria, bom dia, é um prazer estar falando contigo aqui. Eu tenho as minhas dúvidas se passa no Senado, porque são 900 artigos, os senadores têm tido uma grande sensibilidade quando até medidas provisórias chegam lá com pouco prazo e muitas vezes eles não votam ou deixam a medida provisória caducar ou... Estamos conversando com o deputado Major Vitor Hugo. Pode seguir, deputado. Então, o Senado tem feito essas reclamações, né, nesse sentido de que precisam ter um prazo para poder avaliar. E, no caso, imagina, um Código Eleitoral de 900 artigos, que precisaria ser aprovado até um ano antes da eleição para poder valer para o ano que vem, eu imagino que vai ter uma certa resistência no Senado Federal, isso no que diz respeito à forma. E, quanto ao mérito, também é uma preocupação nossa nesse sentido também, porque existem algumas preocupações grandes ali. Deputado, agora a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina. Deputado, bom dia, prazer falar com o senhor. Muito preocupante, né, isso que aconteceu, essa aprovação da quarentena. E embora para quem acompanha mais de perto a política esteja claro o motivo disso ter acontecido, eu queria que o senhor colocasse os pingos nos is aí, como diz o nosso programa noturno, ou desse nome aos bois. A quem interessa, a quais partidos, a quais parlamentares interessa que policiais militares, que militares não concorram à eleição, que juízes estejam fora? A quem interessa isso? Bom, é muito fácil saber, é só a gente ver a votação, né? Se você olhar, e eu publiquei ontem no meu Twitter lá, por exemplo, como foram as orientações dos partidos políticos nessa votação. E a votação em si, porque teve várias dissidências dentro de cada partido. Inclusive, aqueles que mobilizaram para isso, imaginavam que teriam mais de 340 votos. Antes da abertura, eu li... Deputado Vitor Hugo, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã, falando sobre a aprovação de ontem do Código Eleitoral com a quarentena para os juízes e outros integrantes de Forças Armadas e policiais. Conclua, deputado, por favor. Eu estava falando para a Cristina, primeiro, desculpa, não te cumprimentei. Bom dia, Cristina. Eu estava na votação do lado, olhei para um líder que tinha acabado de orientar favorável à quarentena e perguntei, quantos votos você acha que vai ter? Ele falou, não, vamos ter mais de 340. No final, teve 273, que são 16 votos só apenas. Eu acho que aqueles que querem quarentena para juízes e promotores são os que se sentem incomodados com a atuação deles no dia a dia. Às vezes tem problemas com a justiça, alguns se sentem injustiçados, outros têm problemas reais e querem mandar algum tipo de recado para eles. Infelizmente, essa é uma realidade. Agora, tem também pessoas que estão fazendo a votação, deputados que votaram dessa maneira, porque querem, sinceramente, coibir a atuação midiática, que também não é boa, né, para ninguém, não é boa para a nossa democracia. Mas, na minha avaliação, esse é um percentual muito pequeno dos juízes e promotores e que não justificaria aprovar uma lei que vai
praticamente alijá-los do processo político em função de uma minoria que pode vir a se aproveitar da função para ter algum ganho eleitoral. Sem contar que a gente não está proibindo, por exemplo, jornalistas, apresentadores de TV, não está proibindo pessoas que têm a exposição natural pelas suas funções. Por que vai focar somente nos juízes, promotores, militares e policiais? Oi, deputado, bom dia. Para a gente finalizar rapidamente, eu gostaria de saber do senhor, que é major, como que o senhor enxerga esse movimento de tantos militares e policiais, agora mais do que antes, ingressando na política? Existe uma ala de militares que critica muito isso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual a visão do senhor em relação a isso? Kalina, a farda não abafa, né, no peito do cidadão ali a sua vocação política. Se ele decide, ou ela, né, militares, decidem deixar a farda para poder ingressar na vida política, para mim isso é muito bom, é um ganho. Eu me dedico à pátria desde que eu tenho 16 anos de idade, fiquei 21 anos no Exército, seria, eu acho que uma injustiça muito grande, não só comigo, mas com todos aqueles que passaram pelas Forças Armadas ou pelas Forças Policiais, retirarem eles do processo político porque escolheram uma carreira que demais só tem sacrifícios, né? A carreira militar impõe, eu, por exemplo, servi nas fronteiras, servi na África 2 vezes, peguei 5 malárias lá na Costa do Marfim. Quando eu estava nas Forças Especiais do Exército, ficava mais de 6 meses por ano longe de casa. E uma série de outras agruras, como, por exemplo, tem uma legislação penal muito mais grave, né? Tem uma hierarquia e disciplina muito mais severa para ser seguida, e justamente esses militares, esses brasileiros, esses cidadãos que se dedicam mais à pátria, seriam alijados do processo político. Então, eu vejo com muito bons olhos e espero que tenhamos muitos e muitos militares, policiais e também juízes e promotores da política na próxima legislatura. Eu acho que o Brasil precisa e seria justo também com os sacrifícios que eles fazem no dia a dia em prol da nossa nação. Deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Obrigado, Thiago, Kalina, Zé Maria e Cristina e Bernardo. Um abraço para todos.